Paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar você, toda a tua família, com as ricas bênçãos do céu. Eu sou o pastor Valmo Xavier da Silva, membro da Igreja Assembleia de Deus do Planalto Central, cuja responsabilidade está a cargo do pastor presidente, pastor Samuel Lima dos Santos, e nós temos como proposta trazer alguns subsídios bíblicos para a escola bíblica dominical. Para você que é professor e professora, aluno, amante das Sagradas Escrituras. Inicialmente, nós queremos agradecer a pessoa do pastor Joiade Lima dos Santos, pastor que tem nos abençoado com ricos subsídios teológicos, tanto para a escola dominical como para outros estudos em si. Então, o pastor Joiade tem sido um referencial no Ministério da Deplancei. Deus possa continuar abençoando. Agradecer também aí os nossos pastores, pastor Tiago, pastor Edilson José, que compõem o corpo docente do Ministério da Deplancei, tem contribuído bastante na escola bíblica dominical. E por fim também agradecer todos os professores e professoras e os alunos, estudantes e amantes das Sagradas Escrituras. A nossa proposta está estudando, está prestando alguns esclarecimentos, alguns subsídios bíblicos em relação à revista da escola dominical. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre a revista que traz como título Os Dons Espirituais Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. O comentarista dessa revista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Deus possa continuar abençoando. Nós vamos estar falando um pouco sobre a lição 6, o Ministério de Apóstolo. Então, da lição 1 à lição de número 5, nós tratamos sobre os dons espirituais. A partir da lição de número 6, nós vamos tratar sobre os dons ministeriais. Essa divisão já é importante até para mostrar que, em relação aos dons demonstrados pela Bíblia, existe não somente os dons espirituais, mas também dons ministeriais e também dons de serviço. Então, no nosso dia a dia a gente percebe muitas pessoas, muitos crentes tratando somente dos dons espirituais, mas é importante deixar essa ressalva. A lição de número 6, ela tem como objetivo específico, primeiro, investigar biblicamente o colégio apostólico. Então, entendermos o que é o colégio apostólico, quem fazia parte desse colégio apostólico. O segundo objetivo é retratar o ministério apostólico de Paulo, este grande homem de Deus que trouxe grandes ensinos para o cristianismo e foi uma peça fundamental para a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, avaliar a apostolicidade atual. Será que o ministério apostólico ele ainda vigora nos nossos dias ou não? Então, esses são alguns dos detalhes que nós vamos estar tratando nessa lição. E eu queria aqui fazer menção do texto áureo, que está registrado em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, que ele diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, nós temos aqui o texto de número Efésios capítulo 4, versículo 11, que é uma base para demonstrar o ministério apostólico, e tanto o ministério apostólico como os dons ministeriais. Pois bem, então nós queremos, dentro desta lição, trazer alguns detalhes importantes. A introdução da nossa lição, ela traz sobre a importância de estudarmos os dons ministeriais distribuídos por Deus na sua igreja, e objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, nós temos 5 dons ministeriais concedidos por Deus à igreja, a saber, apostolado, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nesta lição nós estaremos fazendo um recorte e tratando apenas do ministério dos apóstolos. Então é importante a gente frisar sobre essa nossa definição de estudo, ou seja, nós veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a sua missão ordenada pelo Senhor ante o mundo.
e simultaneamente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos o capítulo de número 4, versículo 11 de Efésios, que vai trazer essa definição dos dons ministeriais. No tópico de número 1 da nossa lição, nós temos o colégio apostólico. O dicionário Wycliffe, ele traz a definição de apóstolo, que é um verbo que origina do apostelei, que significa enviar, remeter. Isso já nos dá uma ideia do significado do termo apóstolo. Mas se nós pegarmos o termo apóstolo e dividirmos ele para uma melhor compreensão, nós teríamos o verbo, que ele é originado do termo apostelém. Após significa fora de ou longe de, e estelém é mandar ou enviar. Então nós temos no texto alguém tirado para fora, ou seja, enviado para longe, e temos o significado, né, de estelém como enviar. Então é alguém que foi retirado do grupo e enviado para uma missão. Então, de forma bem prática, seria o significado. Então veja, ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão especial de salvar o pecador, com autoridade, poder e graça. Nós temos em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é importante aí esse texto, porque ele vai mostrar que assim como Deus enviou Jesus Cristo, Jesus também ele comissionou os seus apóstolos. E é importante também nós deixarmos registrado que o termo apóstolo, ele não foi utilizado, teve início somente com a era de Cristo, mas ele era um termo que era já bastante utilizado na época do início da igreja, utilizado com o sentido de enviar mensageiro. Então, quando uma pessoa ela era enviada ou comissionada por alguém para algum propósito específico, ela recebesse esse termo de apóstolo. Nós vemos um caso bastante interessante, que é o de Epafrodito, lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 25, que ele foi um mensageiro enviado em nome da igreja em Filipos, enviado a Paulo. E isso para nós já demonstra também a amplitude do termo apóstolo. Então isso vai nos ajudar bastante a entender, né, que o termo apóstolo ele já era bastante utilizado nos tempos de Cristo e significava também tinha essa conotação de alguém enviado em uma missão. Em relação aos apóstolos de Cristo, nós vamos ter aí alguns dados importantes, porque eles foram levantados especificamente pelo o próprio Cristo. Se nós também fizermos uma leitura da própria palavra do Senhor, nós vamos entender essa definição no próprio ídolo de Jesus. O segundo item do primeiro tópico, nós temos o colégio apostólico. Ele entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos convidados por ele e auxiliados no seu ministério terreno. O Salvador separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Ou seja, o colégio apostólico ele está relacionado aos 12 apóstolos separados e enviados pelo próprio Cristo. E nós podemos dar uma ênfase aqui que os primeiros apóstolos escolhidos por Cristo, eles não eram homens perfeitos. Isso nos dá a entender que essa imperfeição, né, do próprio ser humano, ela tem um propósito, que a glória do Senhor seja exaltada na vida de uma pessoa, e não propriamente a pessoa. Se nós pegarmos alguns exemplos disso também, nós vamos entender o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele tinha uma enfermidade, um espinho na sua carne, que ele orava ao Senhor para que o Senhor pudesse retirar. A Bíblia vai nos relatar que ele orou por 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho da carne dele. No entanto, o Senhor disse: Paulo,
a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, a questão dessa imperfeição, ela acaba demonstrando que o que tem que estar em evidência é o poder de Deus. O apóstolo Paulo foi um homem que teve visões tremendas da parte de Deus, teve um relacionamento tremendo, né, com Deus. No entanto, ele tinha, tanto fisicamente, né, ele tinha essas questões que traz essa imperfeição. Então nós temos que olhar no contexto bíblico que para os servos do Senhor, o que importa, o que tem que estar em evidência é aquilo que está dentro de si. Hoje nós vemos muitos cristãos, principalmente pregadores do Evangelho, que têm uma preocupação exagerada com o exterior, inclusive, né, nas vestimentas, pregadores que utilizam muitas roupas coloridas, sapatos coloridos, de uma forma de tentar evidenciar a si mesmo. Só que a beleza do mensageiro do Senhor está na sua obediência à palavra, que isso provém do seu interior, e a sua mensagem. Se nós olharmos para o próprio tabernáculo, você olhando para ele por fora, ele não tinha beleza nenhuma. Uma tenda, né, feita de pele de texugo, com aparência cinzenta, não tinha beleza. Mas interiormente, o tabernáculo, a beleza dele estava em seu interior. O próprio Jesus, Isaías escreve sobre Jesus e disse assim, olha, olhando para ele nós não vimos formosura, não vimos beleza. Ou seja, o conteúdo, a glória de Cristo estava no seu interior. Então, nós deixamos como reflexão essa importância que a imperfeição humana, na verdade, Deus ele tem um propósito em relação a isso. Em outras palavras, os 12 apóstolos eles constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Então o colégio apostólico ele foi fundamental para a expansão da igreja. E um detalhe aqui importante, que quando eles recebem o batismo no Espírito Santo, isso foi de grande valia para eles, porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, uma capacitação sobrenatural. E aqui nós abrimos alguns parênteses para esclarecer que os discípulos não passaram a ter o Espírito Santo somente após o batismo no Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, mas o Senhor, aprove o Senhor capacitá-los ainda mais por meio do batismo. Então é importante a busca pelo batismo no Espírito Santo, pelo esse revestimento de poder, principalmente para aqueles e aquelas que desejam fazer a obra do Senhor. No item de número 3, nós temos a singularidade dos apóstolos. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Como nós já falamos, nós temos o colégio apostólico, que restringe aos 12 apóstolos, mas nós temos ao longo das Sagradas Escrituras pessoas que foram enviadas pela igreja, que também recebem a denominação de apóstolo em relação ao seu ministério. Mas em relação ao colégio apostólico, a sua singularidade, nós podemos destacar, primeiro, eles foram convocados pelo Senhor pessoalmente. Segundo, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Terceiro, receber a autoridade do Senhor. Isso é o que distingue o colégio apostólico dos demais servos e servas do Senhor que foram enviados ao longo da história. Então, com essas características específicas, nós teremos os 12, que eles foram convocados pessoalmente por Cristo, andaram com Jesus durante o seu ministério e receberam a autoridade da parte do Senhor. Ainda em relação ao colégio apostólico, nós queremos também deixar registrada a importância do estudante da palavra sempre ter versões diferentes para os seus estudos. Não só versões diferentes, mas também comparações de livros diferentes também para a sua perfeita compreensão da palavra do Senhor. Se nós pegarmos os evangelhos, nós vamos ter alguns detalhes que são importantes e enriquecem o estudo da palavra.
Por exemplo, nós pegarmos a versão Almeida Corrigida e Fiel e compararmos com a Almeida Revista e Corrigida, lá no capítulo 10, do versículo 2 ao 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, onde ele traz a lista dos discípulos. Quando nós chegamos lá em Simão, ele vai dizer assim: Simão o cananita. Já a versão Revista e Corrigida, ela diz Simão o zelote. Então nós vemos dois termos que são diferentes na sua conotação, mas têm o significado igual. Então, se compararmos Mateus com Marcos, capítulo 6, capítulo 14 ao 16, Marcos ele vai dizer, né, que Simão chamado o zelote, isso na versão a Almeida Corrigida e Fiel, ou seja, a própria Bíblia está nos trazendo termos diferentes. Mas como entender? Será que ele era natural, cananita, porque era natural de Canaã? Não, aqui o termo ele vai trazer para nós que Simão ele era zeloso ao extremo. Então, esses detalhes eles enriquecem bastante a compreensão da palavra do Senhor. A regra bíblica é: a Bíblia interpreta a si mesmo. Então, comparando esses dois textos, em um texto nós vamos ter Simão o cananita, em outro texto nós vamos ter Simão o zelote. Na verdade, são palavras diferentes, mas trazem a mesma conotação, que é que Simão ele era muito zeloso, ele era fervoroso e muito zeloso naquilo que ele fazia. Se nós pegarmos ainda João, capítulo de número 21, versículo de número 2, e compararmos com Mateus 10 e Marcos 6, na lista dos discípulos, nós vamos perceber que lá em João, capítulo 21, versículo número 2, ele traz a lista dos discípulos. No entanto, ele traz lá um discípulo chamado Natanael. No entanto, Mateus capítulo 10 e Marcos capítulo 6, nós não temos citado o nome de Natanael. Então, como entender esse novo discípulo, né? Se podemos dizer que seja um novo discípulo. Na verdade, não é um novo discípulo, mas quando nós buscamos uma melhor compreensão do termo Bartolomeu, né? A palavra, o início ali, Bar, no aramaico, ele vai significar filho de. Então, Bartolomeu significa filho de Ptolomeu ou Tomai, né, que é um texto bastante encontrado no Antigo Testamento grego, né, em várias formas. Então, traz para nós essa definição. E aí, continuando fazendo uma busca sobre Bartolomeu, ele vai sugerir que Bartolomeu e Filipe eram companheiros no segundo grupo liderado por Filipe. Também se tem conjecturado, isso o dicionário bíblico Enclife vai nos trazer essa informação, de que Natanael, que significa dom de Deus, seja um outro nome de Bartolomeu, uma vez que os evangelhos sinóticos falam de Filipe e Bartolomeu, onde João fala de Filipe e Natanael. Então nós temos alguns textos bíblicos que aparentemente eles parecem ser conflitosos, mas na verdade não são. Então lá em João, Natanael, provavelmente nós temos aí o mesmo Bartolomeu, e em Mateus capítulo de número 10, a versão que traz cananita, podemos melhor ter uma compreensão no termo zelote, em que Simão era um zeloso. Então, alguns detalhes que enriquecem bastante a palavra do Senhor. Então, em síntese do tópico primeiro, o verdadeiro apostolado é centrado unicamente e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Então, nós temos a síntese aí do primeiro tópico, colégio apostólico, voltada para os discípulos. No tópico de número 2, nós temos o apóstolo Paulo. No item 1, Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu, então marque bastante esse início aqui aí na lição. Até é importante você acompanhar esses nossos comentários aqui com a sua lição, porque vai enriquecer. Então veja bem, Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguido por cristãos.
Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve experiência com Cristo ressurreto. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, passou a ser perseguido. De Saulo, fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo foi o apóstolo dos judeus e dos gentios. Então, o que nós temos aqui de fatos importantes para extrairmos desse texto aqui? Muitas pessoas entendem que Saulo ele foi transformado em Paulo. E aí a pergunta é, Saulo foi de fato transformado em Paulo? Até o caminho de Damasco era Saulo e depois acordou como Paulo? Será que isso teria embasamento bíblico? Quando nós lemos a palavra do Senhor, principalmente aqui no início do tópico do item 1 do tópico 2, nós vamos entender que Saulo foi um judeu de cidadania romana. O que significa isso? Paulo, ele tinha duas cidadanias. Ele era judeu e também ele era romano. Enquanto judeu, ele se chamava Saulo. Enquanto romano, ele se chamava Paulo. Por que é utilizado com muita frequência o nome Paulo em vez de Saulo? Porque Paulo ele é considerado apóstolo dos judeus, mas principalmente dos gentios. E os gentios, por muito tempo, foram perseguidos, inclusive pelos próprios judeus. Paulo foi um perseguidor da igreja. Então, dificilmente os gentios receberiam um apóstolo que tivesse uma relação muito estreita com o judaísmo. Então, quando Paulo se apresenta com o nome da sua cidadania romana, que era Paulo, provavelmente ele vai ter uma abertura bem maior entre os gentios para pregar o evangelho. Então, nós não temos uma mudança, Saulo mudou para Paulo. Não, nós temos um homem com duas cidadanias. A cidadania judaica, ele tem um nome, ele é conhecido como Saulo, que vem da derivação de Saul, e na cidadania romana, ele é conhecido como Paulo. Então essa é a melhor explicação para esse entendimento sobre a convenção de Paulo. Então ele continua sendo Saulo e continua sendo Paulo. No entanto, ele aparece mais como Paulo em razão do seu ministério missionário. É tanto que se nós abrimos a Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 3 e 4, está escrito assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha que importante aqui. Paulo ele já tinha sido convertido, ele já era convertido nesse momento. No entanto, ele é designado aqui no termo bíblico como Saulo, reforçando esses dois nomes que ele possuía em razão da sua cidadania. Outro detalhe importante que não está na Bíblia especificamente, mas da tradição do segundo século, é sobre as características do apóstolo Paulo. E a tradição do segundo século vai dizer o seguinte, que Paulo ele possuía baixa estatura, possuía cabelos ralos na cabeça, calvo, sobrancelhas ligadas, nariz aquilino, pernas tortas, corpo forte, afável, tinha graça, ora um homem, ora um anjo. Então, fisicamente, o apóstolo Paulo não tinha tanta beleza que atraísse as pessoas, mas, no entanto, interiormente ele era cheio do poder, da graça, da unção e da glória do Senhor. Isso é importante para uma reflexão, para pregadores da mensagem do Senhor que buscam uma apresentação exterior extravagante, ou seja, isso para o evangelho, para o mensageiro do evangelho, o interior dele é que tem que estar bastante revestido da glória, da presença do Senhor. Claro que o mensageiro da palavra não vai se apresentar de qualquer forma, de qualquer maneira, com vestimentas de qualquer jeito. Não, nós não estamos falando isso. Estamos falando que a preocupação exagerada com o exterior, em detrimento do interior, ela acaba sendo prejudicial. Paulo não tinha tanta aparência física, no entanto,
internamente ele estava cheio da glória de Deus. No item 2 do tópico 2, sobre o apóstolo Paulo, nós temos que ele era um homem preparado para servir. Então veja, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Com um grande tratado teológico, encontramos em suas epístolas aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Então ele foi levantado como homem para servir. E embora ele fosse levantado por Deus para servir, ele foi terrivelmente perseguido. Paulo ele enfrentou muitas oposições por parte de falsos mestres que questionavam a sua autoridade apostólica. E nós vamos entender isso de uma forma clara quando nós estudamos as cartas paulinas. Então, geralmente nos primeiros versículos de cada capítulo das epístolas, nós vamos ali ver, na verdade, uma defesa do apóstolo Paulo do seu ministério. Por exemplo, se pegarmos Romanos, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ainda em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, mas por Jesus Cristo e por Deus. Então, essa forma de o apóstolo Paulo iniciar suas cartas, ela tem o seu propósito. E um dos propósitos é justamente a defesa da sua fé em razão das grandes perseguições que Paulo ele passava por ser um pregador do evangelho. Então isso também nos serve de lição para entendermos que levar a mensagem de Cristo, ser um servo fiel ao Senhor, isso pode causar muitas perseguições. No entanto, é necessário permanecermos firmes e constantes na obra do Senhor. Em relação ainda sobre o apóstolo Paulo, um homem que foi preparado para servir, Paulo ele servia a Deus na pregação do evangelho. Podemos destacar também que ele servia a Deus nas visitas aos novos crentes. Paulo servia ao Senhor na separação e orientação de obreiros em cada cidade. Ele servia também a Deus na disposição, no seu sofrimento por amor a Cristo. Então Paulo é um verdadeiro exemplo de servo de Deus, principalmente para os obreiros dos nossos dias. Os obreiros que terem na vida do apóstolo Paulo como exemplo de vida, eles serão bastante úteis para a obra do Senhor, porque Paulo ele nos dá essa característica que é importante. E um texto que eu acho muito relevante é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, que diz assim: eu de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então são palavras do apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim: olha, eu vou me deixar me desgastar pela obra do Senhor, ainda que eu não seja amado. No entanto, eu farei a obra do Senhor como ela requer. Isso para nós traz um despertamento muito importante, porque nós vivemos uma época onde a igreja ela tem passado por muitas dificuldades ainda, questões até frieza espiritual, perseguições, e muitos obreiros chamados por Deus têm total desconhecimento da sua chamada e vivem no acomodismo. Então o texto do apóstolo Paulo, ele traz esse despertamento, em especial para a liderança. A igreja ela precisa avançar, ela precisa continuar levando o evangelho de Cristo até que o Senhor Jesus ele venha. Para tanto, são separados os obreiros, são separados os servos do Senhor. Deus concedeu os dons ministeriais. Agora, é necessário ter um despertamento dos obreiros na casa do Senhor. Então esse é um detalhe também bastante importante. No item 3 ainda temos aqui o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12,
ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. Embora o apóstolo não fizesse parte do colégio apostólico dos 12, mas ele tem o seu reconhecimento. Ele foi reconhecido como apostolado, as igrejas plantadas por ele era o selo do seu ministério apostólico. E aí, fazendo uma comparação rápida com o próprio Cristo, Cristo também, ele sofreu nesse sentido, de muitos querem negar a sua divindade, que ele de fato era o Messias enviado. Mas Cristo, ele trazia as suas credenciais. Quais eram as credenciais de Cristo? Os milagres que ele operava, as curas, né, coisas extraordinárias, e isso dava credibilidade ao seu ministério enquanto filho de Deus. Assim também é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era bastante perseguido em seu ministério, mas o seu trabalho ministerial, o seu labor, ele é bastante significativo e vai respaldar o seu ministério apostólico, porque Paulo, ele foi fundamental no crescimento da igreja, suas viagens missionárias, seu desbravamento, tudo que ele fez em prol do evangelho foram obras extraordinárias. Então são essas ações, essas obras, esse trabalho do apóstolo Paulo é que vai validar o seu ministério apostólico. Então, embora ele não participasse dos colégio dos 12, no entanto, ele é considerado um apóstolo porque ele foi enviado, ele foi separado para uma grande missão. E aí reforça mais uma vez o que nós tratamos no início, que o termo apóstolo, ele significa esse sentido, ele tem esse sentido de alguém enviado numa grande missão. Então nós temos a síntese aí do tópico 2, Paulo viu Cristo ressurreto. Esta era a sua credencial apostólica. Embora ele não estava no meio dos 12, mas ele teve uma visão clara. Ninguém pregou para o apóstolo Paulo, o próprio Cristo pregou para o apóstolo Paulo. E em continuidade, nós temos aí a apostolicidade, né, atual, que é uma grande pergunta que se tem feito em nossos dias, se de fato o ministério apostólico ele é atual, ele, né, de fato ainda perdura até hoje. Então veja, não há sucessão apostólica, ou seja, no caráter dos 12 apóstolos, o colégio apostólico, não há sucessão. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Então, o ministério de caráter apostólico, no sentido, a igreja, Deus levantando alguém na igreja, a igreja enviando alguém para fazer uma obra, para a expansão do evangelho, sim, esse caráter de ministério apostólico, nós entendemos que ele ainda é bastante atual. Então, nós temos como exemplo, né, de missionários que foram enviados para evangelizar povos não alcançados. Esses são dignos de serem conhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Então, eu não posso simplesmente me denominar apóstolo, ficar trancafiado entre quatro paredes ou sair para pregar o evangelho e me chamar apóstolo. Então, isso é inadmissível. Agora, pessoas levantadas pelo Senhor para desbravar, fazer a obra do Senhor, podem ser considerados como participantes do ministério apostólico. Então nós temos alguns nomes até, né, a revista vai trazer para nós como exemplo disso, homens como John Wesley, William Carey, né, nominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, Moody, Gunaving, Daniel Berg, que foram os homens, né, Daniel Gunaving e Daniel Berg, que foram os homens levantados pelo Senhor, missionários suecos enviados ao Brasil para dar início, né, um grande trabalho missionário evangelístico que deu início, né, uma das igrejas, a própria Assembleia de Deus aqui no Brasil. Então são trabalhos que foram legados deixados na história. Então esses homens, eles são
considerado como participante do ministério apostólico, não no sentido lá que estão substituindo os 12 apóstolos. Então é muito importante nós termos essa clareza, que enquanto ministério apostólico, no sentido de alguém comissionado para fazer a obra do Senhor, sim, perfeitamente compreensível esse detalhe. Então, na síntese, do tópico de número 3, nós temos que a ênfase no capítulo 4, versículo 11, sobre o dom ministerial de apóstolo. Então, apóstolo não é alguém que simplesmente possui o título de apóstolo e simplesmente está dentro de uma igreja e não tem uma expressão nenhuma em relação ao evangelho. Então, inclusive, uma pessoa, para fazer parte do ministério apostólico, ela não precisa necessariamente ter o título ou nome de apóstolo. O que vai definir esse ministério apostólico é o seu envio, que seja pela igreja, e o seu trabalho em prol do crescimento, da expansão do reino dos céus. Então é importante. Então esses são alguns detalhes desse subsídio, E como conclusão, nós queremos dizer que nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo, capítulo de número 4, versículo 11, está em plena vigência. Então, isso é muito importante. Desejamos que, de alguma forma, esses subsídios eles possam ajudar você, trazer maior clareza e fortalecer a sua fé no Senhor, e que Deus possa continuar abençoando poderosamente a sua vida. A palavra do Senhor, ela tem muitas coisas importantes para ser revelada aos nossos corações, e eu tenho a certeza que a você que tem bastante interesse de entender, o Espírito Santo há de trazer a revelação da palavra ao teu coração. Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente, que a graça do Senhor possa encher o teu coração poderosamente, e nos encontraremos aí nos comentários de próximas lições da EBD. Fique na paz do Senhor.